6 horas e 53 minutos, voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quarta-feira de muito sol aqui no nosso litoral. E olha, se você não está gostando muito das altas temperaturas, vai se preparando porque a previsão do tempo para esse final de semana é altas temperaturas, altíssimas temperaturas. É para ser, segundo o que a gente está observando na defensiva, é para ser o final de semana mais quente do ano. Então se prepare, é só que eu posso falar para você porque vai ser, olha, muito quente mesmo. 10h53, sem mais perguntas. Hoje, Direito Trabalhista, com o doutor Eduardo Gaudêncio, nosso advogado. Bom dia, doutor. Bom dia, Dilson. Fui olhar, doutor, o extrato do FGTS a semana passada e vi que a empresa que trabalho não está depositando corretamente. O que dá para fazer, doutor? Quem está falando aqui é o Orlando, doutor. Bom, Adilson, no caso do Orlando ali, ele tem uma situação que é muito comum em várias contas do FGTS de vários brasileiros, que é a empresa não realizar o depósito adequadamente. A ausência do depósito de FGTS, Adilson, dentro de qualquer contrato de trabalho, é considerado pela Justiça uma falta grave do empregador. No caso dele, eu aconselharia entrar em contato com a empresa, apresentar o extrato e pedir para que a empresa corrija essa situação quanto antes. Se a empresa não quiser corrigir, o que seria uma medida administrativa antes de entrar com qualquer processo judicial, né? Se ela não corrigir, ele vai entrar na justiça e ele pode pedir, inclusive, a rescisão indireta, que foi o que nós comentamos anteriormente, que é o funcionário dando a conta para a empresa, por conta da situação grave. Quando só apresentar para a justiça o extrato que a empresa não está depositando o FGTS e já é suficiente para que o juiz entenda como a rescisão indireta do contrato de trabalho. Para o juiz, doutor? O pedido prévio, né? Eu acho que assim, ó, nem tudo precisa ir para a justiça, entendeu, claro. Wilson? Eu acho que se o funcionário, às vezes, conversar com o patrão, ele consegue resolver isso de uma maneira amigável. Então, apresenta o extrato para a empresa e tenta previamente resolver isso. Pode ser que a empresa pague tudo e está tudo resolvido e não precisa entrar na justiça. Para não se incomodar. Mas se a empresa não resolver, aí o funcionário entra na justiça, pede o depósito do FGTS e entra com a rescisão indireta. E essa rescisão indireta, ela dá direito a todos os direitos trabalhistas como se fosse mandado embora. Sim. Isso inclui a multa dos 40% do FGTS, que é o que o pessoal acaba dando mais valor ali e pede para ser demitido por conta disso. Ainda que não tenha saldo, porque vai ser feito o cálculo do que a empresa deve, o que a empresa deve pagar, mais os 40% da rescisão indireta. Da mesma maneira que a empresa pode dar justa causa para o funcionário quando ele comete uma falta grave, a rescisão indireta é a justa causa do empregado na empresa, né, encerrando o contrato de trabalho. Nesses casos aí, né, doutor? A única diferença é que isso só dá para fazer na justiça. Então, a nossa ideia sempre, né, nosso conselho sempre é tenta resolver de uma maneira amigável, mas se não tem, o patrão ali ele vai ter que responder isso na justiça. E até, Dilson, se tem algum funcionário que está incomodado com a empresa, que quer sair da empresa e a empresa não quer mandar embora, e eu já disse, não é obrigado a mandar embora, dá uma olhadinha lá no FGTS. Se tiver faltando 3 depósitos do FGTS, já é suficiente para fazer um pedido de rescisão indireta e obrigar a empresa a te mandar embora, no caso, né, através de uma rescisão na justiça. Que informação boa, e você só fica sabendo aqui no programa Hora do Povo com os nossos advogados, né? Que nós temos vários advogados, cada um na sua área, trazendo muito conhecimento para você, telespectador que nos acompanha há mais de 20 anos aqui na TVC Panorama. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutor. Me ajude, doutor. Tive que trabalhar, doutor, tive que faltar ao trabalho porque fiquei doente. E o chefe disse que não vai aceitar o atestado porque o atestado não tem o código de doença. Confesso, doutor, que nem eu sabia que atestado tinha código, mas enfim, né? É o que ela está falando aqui também. E nem sabia que o atestado tinha esse tipo de coisa. Pode recusar, o chefe pode recusar, doutor, o atestado normal? É a Kátia. Para quem não sabe, quando você apresenta um atestado para a empresa, esse atestado ele vem com um código chamado CID, né? Que é o Código Internacional de Doença. Esse código ele vai dizer qual foi o teu motivo do atendimento lá. Foi uma dor de barriga, foi uma dor nas costas, foi um acidente, foi uma dor de dente, não importa a doença que você teve ou o problema que você teve que te levou até o médico. No atestado, em regra, ele tem um campo para colocar esse CID. Acontece, Adilson, que eu não sou obrigado, como uma pessoa doente ou com algum problema, revelar para a empresa o meu motivo de estar doente. Então, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, é tranquilo. Agora imagina alguém que tem um câncer,
que tem um HIV, que tem alguma doença que ela não quer revelar para os outros. Eu não preciso que os meus colegas de trabalho saibam de uma determinada doença. Então, eu não sou obrigado a colocar o CID no atestado. Até os médicos geralmente perguntam para a pessoa, olha, posso colocar o CID da tua doença? Aí a pessoa autoriza e ele coloca no atestado. Então, o atestado ele tem validade se ele foi emitido por um médico, consta o dia do atendimento, consta o tempo de afastamento, tem o carimbo e tem a assinatura. Isso já é o suficiente, a empresa é obrigada a aceitar. Se a empresa não aceita o atestado, aquele dia que possivelmente vai ser descontado, ele pode ser requerido depois ali, né, como se fosse um pagamento extra por conta dessa negativa da empresa. Inclusive, ela pode responder ele por uma indenização por ter feito um desconto e obrigado o funcionário a colocar um CID de uma doença que ele não é obrigado a colocar. Perfeito, doutor. Agora 10h59, chegando nas perguntas finais aqui do nosso quadro Direito Trabalhista. Bom dia, doutor. Trabalhei em um restaurante 5 dias e logo fui demitido. Não registraram a minha carteira porque falaram que era só um período de teste, se é que existe teste hoje em dia, né, doutor? A empresa está certa disso, doutor? O Everton está pedindo auxílio aqui, doutor. Não, Everton, não está certo. Aqui na nossa região, Adilson, por ser uma área com muito comércio, muito bar, restaurante, o pessoal faz muito isso com garçom, com cozinheira. Para quê? Para testar eles num período e, esse teste deu certo, contrata. Esse teste não deu certo, dispensa. O problema é que não existe período de teste, tá? Não é, doutor, de ninguém, de patrão nenhum, né? Existe legalmente, Adilson, o contrato de experiência. Uhum. Então, se eu, dono de empresa, quero fazer um teste com alguém para trabalhar na minha empresa, eu vou usar os meios legais. Quer fazer um teste de 5 dias de maneira legal? Faça um contrato de experiência de 5 dias. Pode, não tem problema. O contrato de experiência ele pode ter até 90 dias, sendo prorrogado apenas uma vez. Então, o patrão ele pode fazer um contrato de 5 dias de experiência, passou por esses 5, ele pode fazer mais 85 dias de experiência, 45, 35, só não pode passar de 90. Ele pode fazer esse período de experiência e depois passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Mas desde o primeiro dia de experiência, a carteira tem que estar assinada e os direitos trabalhistas têm que ser pagos. Então, no caso ali do nosso ouvinte, né, do nosso telespectador, o que acontece? Ele trabalhou sem carteira assinada. Agora o patrão ele vai ter um problema bem grande. Por quê? Porque se ele não fez o contrato de experiência, o contrato vai ser por prazo indeterminado. Se ele dispensou o funcionário, né, ele vai ter que pagar ali, no mínimo, um salário para ele a mais de aviso prévio, indenizado, porque o contrato ele não é de experiência, ele vai ser um contrato por prazo indeterminado. Como possivelmente ele não pagou as verbas decisórias no prazo, ele vai pagar mais uma multa do 477, onde ele recebe mais um salário. Ou seja, nessa brincadeira aí que o patrão quis economizar de não registrar o funcionário da maneira correta e fazer o contrato de experiência, ele já sai devendo de start ali 2 salários para o funcionário. Então não existe período de teste. Quer fazer teste? Faça da maneira legal, através de contrato de experiência. Perfeito. Por isso que já existe o contrato de experiência, de forma que o empresário pode administrar esse período, né, doutor? A lei mudou, né? Então, tem essa flexibilidade. Agora, fazer do ser humano, da pessoa que precisa do emprego, de cobaia, como eu até posso falar aqui, não, está totalmente errado. 11h01, doutor Eduardo Gaudense, vou agradecendo a sua vinda hoje aqui no nosso programa Hora do Povo e fica aqui o convite, né, uma outra ocasião, sempre que o senhor puder, dá um toquezinho, a gente faz questão de receber o doutor Eduardo para trazer aqui conhecimento sobre direito trabalhista. Doutor, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição ali, caso precise novamente. Com certeza, doutor. 11h02, vamos rapidinho ao intervalo comercial e já voltamos com as ocorrências policiais que movimentaram toda a nossa região nas últimas 24 horas. Já voltamos, é um instante só.